Tudo bem, irmãos? Sejam bem-vindos à graça de Deus, sejam bem-vindos a mais um culto do poder do Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar e adorá-lo, né? Hoje até quem tem recebido, pode sentar, você que está na igreja, você que está em casa, seja muito bem-vindo a este culto de família. E olha, eu vou dizer para você, essa abertura de reunião já foi especial, foi muito gostoso, até porque hoje nós aprendemos, na segunda lição do projeto que estamos vivendo nesse mês todo, nós estamos aprendendo acerca do Salmo 34, o Salmo que Davi, ele compôs com muita alegria, engrandecendo o nome do Senhor. E hoje aprendemos o versículo 2, alguém chegou a assistir hoje a mensagem que o pastor mandou já? Já assistiram? O louvor deve ser dado a Deus, e se você não está participando comigo, você deve participar. Quem tem recebido, aqui na igreja eu falo que as pessoas recebem pelo WhatsApp. Quem recebe no WhatsApp a mensagem lá, você recebe? Então assista, não deixe de assistir, porque 3 minutinhos, 3, 4 minutinhos de mensagem, você escuta o entendimento, recebe a oração e vive aquela palavra. É um devocional que nós estamos fazendo. Você que está em casa é a mesma coisa, você faz assim para você acessar. Quem está em casa assistindo pela TV, você pode acessar pelo YouTube. O YouTube que está com essas mensagens de fé, dos palavras que trazem fé, é YouTube do pastor PR Jefferson Mendes. Aí você acessa lá o canal do YouTube, está diariamente, todos os dias, às 7 da manhã eu disponibilizo lá a mensagem, e você pode acompanhar essa mensagem lá da sua casa, esse devocional desses 30 dias, do mês de junho de 2021. Se você me assistir em um outro momento, né, estamos vivendo esse propósito a princípio em junho de 2021, porém a palavra de Deus não tem validade, amém, gente? A palavra de Deus sempre ela é pura para fazer cooperar o nosso coração e trazer novamente o entendimento, amém, gente? Vamos abrir nossa Bíblia, gente, lá no livro de Mateus capítulo 9, versículo também de número 9, Mateus capítulo 9, versículo de número 9, em nome de Jesus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me, e levantando-se o seguiu. Para aqui, olha para o pastor. Esta mensagem, eu queria que você desse bastante atenção. Quem está em casa, você nunca viu falar de Jesus, você que talvez nunca esteve em uma igreja evangélica, você acha que por acaso você estava trocando de canal e caiu aqui na TV Nova Conexão, ou no YouTube você me acompanha, não foi por acaso, foi Deus que trouxe você para ouvir essa palavra, amém? E eu queria que você entendesse o seguinte: Mateus, ele era um camarada que ele tinha práticas erradas na vida dele. E eu vou perguntar para você, você conhece alguém que tem práticas erradas na vida? Você conhece gente assim ou não? Uma irmã ali do ladinho, se você estivesse vendo aqui, a irmã fez assim: pastor, eu conheço muita gente que faz coisa errada. Só que eu vou dizer para você, esse camarada chamado Mateus, ele era um homem muito mau. Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E se você ver historicamente, os cobradores de impostos, eles eram maldosos. Eles afanavam dinheiro das pessoas, cobravam impostos indevidamente. E eu até recentemente, eu escutava uma mensagem acerca desse assunto que eu vou falar com você hoje, com o pastor Fernando, nosso líder do estado, e ele comentava sobre isso, isso ficou no meu coração. Às vezes nós achamos que aquilo que a gente faz de errado, Deus não está vendo. Porque eu estou fazendo, sempre deu certo, nunca tive problema nenhum, eu faço o que é errado e nunca passei por nenhuma dificuldade por estar vivendo errado. Então a pessoa vai vivendo uma vida errada e achando que aquilo não tem importância. E esse homem, claro que eu estou aqui parafraseando para você, porque a gente sabe que a gente tem que mergulhar no assunto, né? Quando você lê esse versículo, você fala: pastor, mas onde está escrito que esse homem era assim? Já você vai entender o que eu quero dizer. E esse homem, ele tinha práticas erradas, ele vivia uma vida errada. Só que Jesus chegou até ele, e eu acho muito importante você guardar isso que eu vou te falar. Quando Jesus chega até esse homem, a Bíblia fala assim: Mateus, vem e segue-me. E não há sequer um murmúrio da parte de Mateus. Se você ler no livro de Marcos, a mesma história no capítulo 2, versículo 14 em diante, a mesma história, o Marcos relata Mateus como Levi.
que são a mesma pessoa, amém, gente? Já o Mateus, como o Evangelho segundo Mateus, ele fala o nome dele propriamente, Mateus. Mas se você ler Levi também, fala-se também desse homem chamado Mateus, é a mesma pessoa. Porém o Mateus, ele não esboça nenhum sentimento contrário àquilo que Jesus fala. Lembrando que eles nunca tiveram se encontrado, nunca tiveram contato. Eles nunca se conheceram, eles nunca sentaram para tomar um café juntos. A Bíblia diz que Jesus olhou para o Mateus e falou: Mateus, vem, que agora você vai. Boa tarde, gente. Fala com o pastor em nome de Jesus. Você vai me seguir. Não pode deixar o desânimo tomar conta de você, senão a palavra não entra no seu coração. Amém? Se quando Jesus falasse alguma palavra para ele ficasse: quem é esse cara? Quem que esse homem pensa que é? Será que ele é o novo chefe da alfândega aqui? Porque o Mateus era o chefe. O Mateus era aquele que comandava outras pessoas, ele chefiava, ele estava à frente destas pessoas, ou seja, ele era aquele que afanava as pessoas, o chefe mor, ele era o cabeça, ele que fazia as tramóias. Então veja uma das coisas tão importantes na vida humana: quando uma pessoa tem encontro verdadeiro com Jesus, ela não pensa duas vezes, não questiona seguir Jesus. Quando uma pessoa, ela vive, meu irmão, perdida, alguns de nós até criticamos: esse aqui não tem jeito, esse aqui nunca vai mudar. E isso é o que nós vemos claramente diante dos nossos olhos. Nós vemos as pessoas que parecem aos nossos olhos não mudar realmente. Porém, a Bíblia diz que Mateus, ao ouvir a palavra, ele automaticamente sai atrás de Jesus. Amigos, uma das coisas que nós precisamos ter no coração: nenhuma pessoa nesse mundo está excluída da vontade de Deus salvar a todos. Nenhuma, nem seu marido, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seu pai, nem sua mãe. Todos o Senhor quer salvar. Porém, existem pessoas que não tiveram ainda o encontro verdadeiro com Cristo. Quem ainda não encontrou Jesus de verdade, ainda continua refugando. Sabe o que é refugar? É quando uma pessoa fala: não, agora não, deixa que eu vou quando eu estiver mais velho, em outro tempo eu vou, em outro tempo eu faço, e aí por diante vai. Você deve conhecer bem a história. Mas vamos pensar o seguinte: hoje eu escutei uma historinha que eu preciso contar para vocês. Isso é uma história, né? Diz que tinha uma pessoa que estava em cima do muro. Você já viu gente em cima do muro ou não? Alguém já andou em cima do muro alguma vez? Nem quando era criança? Alguém já andou em cima do muro? Ou até no meio fio, que você ficou se equilibrando no meio fio ali? Já aconteceu contigo ou não? Criança gosta de fazer isso, né? E estava o rapaz em cima do muro. É uma história, né? Só para você poder ilustrar aqui a pregação. Estava do lado direito, né, vários anjos, e diziam: vem para o nosso lado, aqui tem bênção para você. Diga graças a Deus. Vem para cá, aqui Jesus tem maravilhas para fazer na sua vida. Sai de cima desse muro. E do outro lado estava cheio de demônios. Pastor, olhando nessa história, dá bem fácil de escolher o lugar, tá ou não está fácil escolher? Tá ou não está fácil? De um lado está cheio de anjo de Deus, do outro lado está cheio de demônio. Qual lado que eu vou escolher? Pastor, não precisa nem perguntar, eu vou ficar do lado dos anjos de Deus. Só que a pessoa que está em cima do muro, ela fica ali, e os anjos: vem para cá, aqui você tem salvação, aqui vai salvar a tua casa também, aqui tem bênção para você. E os demônios de que jeito? Igualzinho assim, calado. Calado. E os anjos do diabo, os demônios, não falavam nada. Do outro lado, os anjos de Deus: vem para cá, vem com Cristo, vem com Jesus, diga graças a Deus. E do outro lado, os demônios? Caladinho. Aí, preste atenção. Aí essa pessoa que estava em cima do muro, ele começa a pensar: puxa vida, esses anjos não param de gritar nos meus ouvidos aqui, para mim ir para lá, e para lá, e para lá, e para lá. Mas puxa, eu estou querendo ficar para o lado de cá, porque aqui eles estão em paz, estão tudo quietinho. Aí ele pergunta assim: ô seus demônios, por que vocês não me chamam para ir aí? Aí os demônios do outro lado fazem assim: é que você não sabe, mas é que o muro é nosso. Nossa, que sem graça.
É que você não sabe, mas o muro é nosso. Sabe o que representa isso? Quando a pessoa está em cima do muro, nem lá e nem cá, ela já está com o diabo. Deu para entender? A pessoa em cima do muro, a única opção dela, ou ela vai com Cristo, ou em cima do muro, ela já está do outro lado. Deu para entender a história ou não? A pessoa pergunta, mas por que vocês não me chamam? Só os anjos de Deus, por que esses demônios não me chamam? É que você não está entendendo, você não compreendeu o negócio. É que o muro é nosso, o muro é do diabo, a dúvida é de Satanás. Então veja, irmãos, que quando o Mateus escuta a palavra, automaticamente ele faz o quê? Ele segue a Jesus. Ele não ficou em dúvida, ele não ficou em cima do muro. Por que muitas pessoas não vivem a fidelidade, não vivem com Jesus? Porque estão em cima do muro. Elas fazem coisas agradáveis, que são da palavra, mas continuam também fazendo coisas erradas. Continuam vivendo uma vida torta. E assim muitas pessoas, irmãos, se dizem cristãos, mas na verdade não são. Então nós temos que entender, em cima do muro, eu já estou com o diabo, irmão. Já estou vivendo a vida errada, já estou vivendo o que o diabo gosta. Eu tenho que sair dessa dúvida. Aí quando o Levi, o Mateus, ele é chamado, eu fico pensando assim, irmãos, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você deixa tudo para trás. Diga amém. Você deixa tudo. Vamos pensar o seguinte, irmão, o lucro desse homem, onde estava o lucro desse homem? O lucro financeiro dele, onde que estava? Onde estava o lucro, gente? Nas coletas, nos impostos que ele passava a mão naquilo que não era dele. Ele fazia uma coisa errada. Então vamos pensar o seguinte, eu vou deixar, o meu dinheirinho, vou deixar os meus benefícios para seguir Jesus? Eu vou deixar essas coisas que me agradam, que alegram a minha casa, para poder servir Jesus? Tem pessoas, irmãos, eu já conheci casos de pessoas, irmão, que perdeu, o marido faleceu, e aí a mulher pode casar novamente, aí tem o benefício do governo, a pessoa vive junto, não casa para não perder um benefício. Só que a Bíblia condena essa prática, sim ou não? Viver junto, unido, mantendo relações, sem estar casado, sem ter a bênção de Deus, sem ter lá um documento comprovando você, marido e mulher e marido, aquela pessoa está em pecado, ela está em fornicação. E aí o que acontece? Pastor, quem disse isso? Jesus, irmão. Pastor, mas Jesus é amor. Então você fala o seguinte, eu fico pensando aqui, uma parte da Bíblia você acredita, em outra você não acredita. Então você pega a tua Bíblia e joga fora, porque Deus é meio bom. Deus é meio bom? Deus é bom por inteiro, irmão. O que a palavra diz é o que está escrito e acabou. Mas pastor, a culpa não é minha. Agora vamos pensar o seguinte, eu faço a minha parte. Pastor, mas lá em casa tem um homem que é difícil de lidar, lá em casa tem uma mulher que é difícil de lidar, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a minha parte, o que me cabe. A Bíblia, agora sim, pastor, eu estou solteiro e eu escolhi uma pessoa para viver, mas não quero casar. Quem está errado? Os dois. Agora, pastor, eu vim para Cristo, eu conheci Jesus, me batizei, mas meu marido não quer, ele não quer fazer as coisas certas. A minha pessoa, eu quero acertar, mas o outro não quer. Eu não vou pagar pelo pecado alheio. Mas se os dois conhecem a palavra, para que isso? Para que gastar dinheiro? Hoje em dia existe casamento comunitário, irmão, casamento gratuito, é só você dar o nome lá e você casa. Amém, gente? Minha mãe que falava, viver junto é tico-tico no fubá, irmão. É juntar as escovas de dente. Isso aí não é casamento, irmão. Deus não abençoa. Então nós não precisamos de fazer uma festa de casamento para dizer que tem casamento. Amém, gente? Nós temos que formalizar. Por que o casamento é simbolizado com uma aliança? Por que é simbolizado com uma aliança? Isso aqui me faz que as pessoas olhem para a minha mãozinha esquerda aqui, minha mãozinha, o tamanho da mão do homem aqui, baita negão desse, falar que mãozinha, olha para a minha mão, vê isso aqui, opa, o pastor tem uma aliança, ele tem uma esposa, ele tem um compromisso com alguém. A Bíblia, desde o início, desde lá de Gênesis, Deus faz aliança com o seu povo, e aliança significa compromisso. Quando você entende que o teu compromisso é com Jesus, você deixa tudo para trás, mesmo aquilo que te trazia lucro,
para fazer aquilo que faz você ter compromisso com Cristo. Quem entendeu, diga amém. Então nós temos que ter essa compreensão, nós temos que ter no mínimo esse entendimento. Pastor, mas é ele que não quer fazer, então ore a Deus, como diz um dito, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ore, jejue, busque a Deus, enche-se do Espírito Santo, vai chegar uma hora que você vai conseguir quebrantar o coração daquela pessoa. Mas muitos de nós estamos aceitando a situação. Ah, pastor, já faz tanto tempo que eu nem ligo mais. Pois é, aí você também entrou em contradição, você também está aceitando. Enquanto você não vê o milagre, você não para de orar. Lembra de Gênesis 17? O que o Abraão fazia? Ele orava todo dia, meu irmão. Ele passava os dias dele orando. Isaac depois a mesma coisa. Isaac passou 20 anos orando. Não, eu quero meu filho. Eu não vou aceitar minha esposa ser estéril. Enquanto você não vê a conversão do teu marido, enquanto você não vê a conversão da tua esposa, você continue buscando. Quando você não vê seu filho transformado, você continua buscando. Ele ainda não teve encontro com Jesus, mas você teve. Quem entendeu, diga graças a Deus. Isso, para soltar bem para fora a voz, né? Senão a voz fica, né, até engasga às vezes, né? Tem que falar com fé. Então a gente tem que entender, amados, quando Jesus fala com uma pessoa, a pessoa que entende a voz do Senhor, ela não pensa duas vezes. Mas eu já ouvi a voz de Deus, glória a Deus. Mas tem pessoas da sua casa que não têm a mesma fé que você, que não andam igual você. Eu vou falar para você, a Bíblia fala de um homem chamado Jacó. Vocês lembram do Jacó? Jacó e Esaú. Algumas vezes a gente vai falando, quando vai contar a história, a gente até erra o nome, né? Esaú e Jacu, ou Jacu e Esaú, sei lá. Não, pastor, não é. É Jacó e Esaú. A gente acaba errando os nomes ali, né? Mas o que acontece? Quando Jacó e Esaú, eles tiveram aquele atrito, eles passaram muitos anos sem se falar. Mas quando se encontraram, eles se uniram, se perdoaram, teve aquele abraço bonito. Mas o Jacó, ele não saiu. O irmão disse: irmão, vamos junto conosco. Ele disse: não, irmão, vai na frente, porque eu tenho filhos. Vai na frente que eu tenho as vaquinhas aqui para poder, as vaquinhas que estão dando leite para os bezerrinhos. Eu vou mais devagar. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem um jeito de Deus agir. Algumas pessoas já chegou o tempo. Eu vou dizer para você, preste atenção no que eu vou falar. Quantas vezes Jesus falou com Mateus? Uma. Tem gente que tem uma oportunidade só. Como assim, pastor? Para Mateus, para Levi, a única oportunidade ele fez o quê? Ele abraçou. Assim, eu posso dizer para você, eu acho lindo isso aqui, porque eu começo a remeter esse assunto dentro do meu coração quando me aceitei Jesus, quando eu converti ao Evangelho, a viver o que a palavra diz. Porque foi como se fosse, né, amor à primeira vista. Eu cheguei na igreja, a igreja era como essa aqui, cheia de poltronas vermelhas como essa, né? É um padrão que a igreja tem. Eu me assentei, o pastor começou a pregar, meu coração começou a queimar, aquela alegria começou a brotar, as lágrimas vinham nos olhos, eu falava: eu sou homem, não posso chorar, Jesus, eu te amo, Jesus. Mas como que pode uma coisa dessa? A pregação do Evangelho faz isso. João capítulo 5, 39. João, deixa eu só ter certeza se é isso aqui mesmo. João 5,39. Põe na tela para nós aí, meu amigo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O que quer dizer isso aqui, gente? A pessoa que tem o cuidado de, ouviu a voz de Deus. Eu ouvi a Cristo, agora eu quero viver a vida eterna. Eu vou examinar tudo que Jesus está me dando, porque eu preciso crescer na graça. A palavra de Deus te faz você sentir, bater no coração, lá na tua alma, bate no teu fundo do teu coração, você entende, é Jesus falando comigo. Eu estou pregando aqui para você, eu estou trazendo uma palavra aqui para você, mas o Espírito Santo vai fazendo o que no seu coração? Vai te tratando. O Espírito Santo vai movendo você, você vai ouvindo a palavra, o teu coração, puxa vida, parece que esse pastor sabe tudo da minha vida, mas não é, meu irmão, é o próprio Senhor falando com você. E como eu disse para você, eu me lembro quando eu cheguei na graça, quando eu cheguei, a única igreja evangélica que conheci foi essa que estou e pretendo viver aqui até o último dia da minha vida, pregando o Evangelho, se assim Deus permitir. E, irmãos, uma das coisas que mais me chamou a atenção, como pode um homem qualquer que eu nunca vi na minha vida falar coisas tão importantes a meu respeito que nem mesmo eu sei?
Por que que Jesus sabia o que Mateus precisava? Por que que Jesus sabia o que Mateus precisava ouvir? Porque o Senhor é conhecedor de todas. O Senhor sabe o que o teu filho precisa. O Senhor sabe o que o teu pai precisa, que a tua mãe precisa, que o teu marido precisa, que a tua esposa precisa. Deus sabe tudo. Ele sabe como fazer, Ele sabe como falar. Nós que somos apressadinhos e queremos empurrar o Evangelho nas pessoas. O Evangelho é através das Escrituras, que elas testificam quem é Cristo. Elas mostram para mim quem é Jesus. Eu preciso crescer nessa graça. Só que nós muitas vezes esquecemos da grandeza de Deus. Nós esquecemos e pensamos que Deus não sei se Deus esqueceu de mim. Por isso que eu digo para vocês, o encontro verdadeiro de Jesus com uma pessoa, é impossível a pessoa conseguir continuar do mesmo jeito que estava. Quando uma pessoa encontra-se com Jesus, ela não consegue permanecer no pecado, ela não consegue continuar vivendo como vivia antes, ela não consegue viver as mesmas práticas de outro tempo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não permite ela viver aquilo mais. Ela tem é como se fosse um incômodo. Você já sentiu esse incômodo do Espírito Santo? Pastor, mas o Espírito Santo incomoda? Às vezes ele incomoda, porque a carne quer cair no pecado, mas o Espírito não permite. Você vai falar uma coisa dessa, Jefferson? Você vai fazer uma coisa dessa? Você vai botar a mão naquilo que não pode? Jefferson, não faça isso. Deu para você entender? O Espírito Santo não permite, ele te avisa. Então veja, irmãos, que o encontro de Jesus com o nosso familiar, com o nosso, no caso, o seu cônjuge, seus filhos, vai fazer com que eles deixem a prática errada por si só. Você não precisa obrigar teu filho a fazer nada. Você não precisa obrigar tua esposa a ser ninguém, ou seu marido a ser alguém que você quer. Ele vai ter que seguir aquilo que o Evangelho diz. Não adianta querer, como diz um dito, abrir a cabeça de uma pessoa e jogar a Bíblia dentro. Ah, pastor, mas eu não sei como vencer. Pois é, então você precisa também conhecer. Você precisa conhecer Jesus. Onde que Jesus está exposto? Onde que está explícito a vida de Jesus? João 5,39. A minha palavra testifica quem sou. Se você não busca a palavra, se você não vive o que a palavra diz, como que você quer viver, a tua família viver a graça, a palavra de Deus, se você não vive a palavra? Por isso Mateus, ele fez o que, gente? Ele ouviu Jesus e na mesma hora ele seguiu. Sabe o que significa isso? Que quando chegar o momento do encontro do teu cônjuge, o encontro verdadeiro do teu filho, da tua mãe, do teu pai, irmãos, não vai ter ninguém que vai impedir. Irmãos, não tem quem impeça o agir de Deus. Mas pastor, ele já andou com Deus? Nunca andou. 1 João capítulo de número 2, se não estou enganado é 18, que fala, não precisa ir lá não, irmão, porque eu não vou ter certeza se é isso. Se for, pode colocar. A Bíblia diz, acho que é 2,19 que fala, ou 3,19, 1 João 3,19 ou 2,19, diz assim, saíram de nós, porque nunca estiveram conosco. Sabe o que quer dizer isso? Tem muitas pessoas, é isso mesmo? Mas olha, estou ninja hoje, hein? Saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Sabe o que quer dizer isso? Tem muitas pessoas que estão no nosso meio, mas não se encontraram com Jesus ainda. Porque se tivesse se encontrado com Jesus de verdade, nada abalaria a fé dessa pessoa, nada faria essa pessoa ir embora, nada faria essa pessoa desistir. Quem é de Cristo está junto. Quem é de Jesus, passe a aflição que for, ela vai permanecer. Mas pastor, meu marido já foi da igreja, minha esposa, meu filho, nossa, era uma bênção na igreja. Por que saiu? Porque não encontrou com Jesus. O dia, meu irmão, com o Evangelho bater no fundo da tua alma, meu irmão, aonde que sabe, não tem para onde você fugir de Deus. Ah, meu irmão, ninguém vai se escapar do Senhor. Vai ser como se fosse amor à primeira vista, aquele amor que te entrelaça o seu coração. Irmãos, eu acredito que todo cristão já passou por crise. Quem já passou por crise aqui, diga amém. Já passou por crise? Crise de fé, crise de desânimo, crise de tristeza. Muitas vezes você pensa que Deus não te escuta. Muitas vezes você pensa que Deus não dá bola para as suas orações. Você, pastor, eu vou fazer o que na igreja? Você está me assistindo em casa e agora você me assiste todo dia. Você me assiste todo dia que o Evangelho é pregado para você. Eu vou fazer o que na igreja? Olha como é que está. Olha, eu estou com cigarro na boca aqui ainda. Amados, tem muita gente que continua assim. Que ela tem essa crise existencial e ela acaba esquecendo que o que muda a vida de uma pessoa é encontrar Jesus.
E quando a gente encontra Jesus, agora eu vou só parafrasear porque a história não relata isso, voltando em Mateus 9, versículo 10, nós vamos continuar a leitura. Quando nós entendemos isso, preste atenção, guarde isso que eu vou te falar. Jesus saiu com Mateus, né, porque Mateus agora está seguindo Jesus, diga graças a Deus. Uma pessoa que é guiar, a Bíblia fala em João capítulo 8, versículo, Jesus, agora não vou me lembrar, mas em João 8 fala, ou João 2, Jesus, oh meu Deus, fugiu o tico e o teco aqui agora. Mas a Bíblia diz, irmão, que aquele que é nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. O vento sopra, não sabe de onde vem e nem para onde vai, assim é quem é nascido de Deus. Aquele que é nascido do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Aquele que nasceu de novo, ele é guiado por Deus. Então veja que agora Mateus, irmão, ele deixa a prática de ganhar dinheiro fácil, ele deixa aquela vida, ele deixa o que, gente? Ó, o que é isso aqui, ó? O que ele deixa? Ele deixa a sua ele deixa a sua posição, ele se reduz, ele de chefe, ele passa a ser servo. Ele passa de ser o homem que mandava a ser o servo de quem manda. Quem manda? Quem manda, gente? É Jesus, não é você. É Jesus, estar debaixo da servidão em Cristo, servir a Cristo. Agora ele está entendendo que precisa servir Jesus, e eu imagino os dois caminhando, os dois estão caminhando lado a lado, e ali eles começam a conversar. Aí eu fico pensando, puxa vida, Jesus mandou deixar tudo. Gente, pensa comigo uma coisa, não parece loucura? De verdade, presta atenção, não parece loucura? Ô fulano, ô Mateus, deixa tudo aí. Ele larga tudo, assim, ele deixa tudo que está na mão, ele vira as costas e vem. E ele vai, Jesus, eu acho que ele teve essa pergunta, Jesus, o que o senhor quer? O senhor me chamou, eu obedeci, vim, mas o que o senhor quer de mim? Quando você ouve a voz de Deus, você tem que entender o que Jesus quer que você faça para Ele. Não adianta só você vir para a igreja, você tem que entender o que você tem que fazer para Ele. Você também tem que contribuir com o Evangelho. Diga amém, gente. Você tem que contribuir com a sua parte, você tem que fazer a sua parte. Quando a gente fala contribuir, a pessoa já pensa, né, na vida financeira. Também faz parte, mas você tem que contribuir com a sua vida. Você tem que fazer alguma coisa. E o Mateus, eu acredito, conversando ali, fala um para o outro, e Jesus fala assim, olha, eu quero que você seja um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos. Eu quero que você seja um pregador do Evangelho, diga amém. Aí eu falo, mas pastor, desculpa aí, eu e as minhas, eu tenho aqui dentro dessa cabecinha aqui, irmão, eu faço quantos teatros que você não tem ideia, eu faço um monte de teatro aqui dentro. Eu fico pensando assim, mas Jesus, espera aí, mas eu sou pecador, o senhor quer que eu pregue para as pessoas que, né, para se converter, para seguir o Senhor, é isso mesmo que o senhor quer? Irmãos, quem estava sendo chamado para pregar o Evangelho não era uma pessoa santa da cidade, era o mais perdido. Irmãos, entenda o que você está ouvindo. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos, o que os olhos não viram e o que o ouvido não ouviu, e o que ainda nem subiu do coração, esse é o sonho e o projeto que Deus tem a respeito daquela pessoa que você duvida. Ah, pastor, mas ele nunca vai mudar, já tem 100 anos, pode ter 200. Matusalém viveu quantos anos? 969, isso? Noé viveu 350? Não sei, Deus tem um plano. Ah, pastor, mas ninguém vive isso hoje. Não interessa, irmão, Jesus tem um projeto. A gente às vezes condena a morte de uma pessoa, foi para o inferno, não, irmão. Eu creio que Jesus vai ter um encontro com essa pessoa. A vontade do Senhor, diz a palavra, que nenhum homem morra na impiedade, antes que todo homem se arrependa e seja salvo. Agora, a gente olha para as pessoas como, aquele ali não tem o que fazer. Mateus, ele ouviu a palavra, e agora, o que eu tenho que fazer? E eu consigo compreender isso, eu digo, faço, mais uma vez eu repito, alusão a uma mensagem que eu ouvi o meu líder, o pastor Fernando, pregando, e isso tocou meu coração, estou aqui trazendo de uma maneira parecida até do que o pastor pregou, mas eu deixo bem claro, né? Mas isso tocou meu coração, porque ele conversa e ele fala, eu quero que você seja um discípulo, você vai ser um pregador do Evangelho, você vai ser alguém que vai anunciar a verdade. O homem mentiroso ouvindo falar que agora ele vai ser um anunciador da verdade. Uma pessoa toda errada. Sabe o que significa conhecer Jesus? Quando a palavra bate no seu coração, você nunca mais volta para o pecado.
Você nunca mais volta a agir daquele jeito. Mas pastor, então quer dizer que eu sou um crente, eu posso ser pastor, eu posso ser, sei lá, eu posso ser o presidente da igreja, eu posso ser o ministro do louvor, tocar o teclado, eu posso ser o da bateria, posso ser do carrom, posso ser do baixo, pode ser, né, do alto, pode ser do violão, pode ser do que for. Pode ser uma pessoa conhecida, né, no mundo inteiro, mas se eu ainda vivo as coisas desse mundo, se eu não vivo a vontade plena de Jesus, isso significa que eu ainda não me encontrei verdadeiramente com Ele. Mas pastor, eu tive uma recaída. Não, quem anda com Jesus não recai. Deu para entender? É viver até a morte, viver para ser. O que significa ser cristão? Fala para mim, por favor, me ajude, Jesus. Ai meu Deus, me ajude agora. Você está em casa, você não consegue falar para mim, mas você pode mandar até uma mensagem se você quiser. O que é ser cristão? O que significa ser cristão? Seguir a Cristo. Tá, mas como que eu faço para seguir alguém? Eu vou no Facebook e começo a seguir Jesus? Ou vou no Instagram e começo a seguir Jesus? É assim que funciona, irmão? O seguir Jesus é fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Jesus perdoou quem bateu na cara dele, Jesus perdoou quem cuspiu na cara dele, Jesus amou quem deu vinagre na boca dele. Pastor, eu não aguento isso, né? A gente tem agora essas mídias, né? Posta no Facebook, posta lá no status assim: hoje estou mal, hoje me fizeram mal. Puxa vida, não tinha nem que ter subido isso para o coração, porque nada pode, meu irmão, impedir o agir de Deus na sua vida. Então nós temos que aprender a nos livrar da carnalidade e seguir somente a palavra de Cristo. Pastor, mas não é fácil, mas quando você tem, meu irmão, realmente um encontro com Deus, quando que você viu Mateus voltar atrás? Quando que você ouviu aqui na Bíblia? Leia todo o contexto do histórico do Evangelho. Quando que Mateus voltou atrás? Porque ele encontrou Jesus de verdade. O Judas encontrou Jesus de verdade? Ele encontrou Jesus de verdade, mas ele voltou atrás. A diferença é, muitas pessoas conheceram a Cristo, conheceram entre aspas, mas não entenderam o porquê que estão com Cristo. Por que você está aqui hoje? Pastor, eu só estou aqui hoje porque meu filho está perdido, está perturbado, estou aqui, eu estou ouvindo essa palavra aí para ver se muda alguma coisa. Não é esse o projeto. O projeto é fazer o que, gente? Seguir a Cristo, não parar. Mas pastor, tem um monte de gente fazendo assim assado. O problema é do monte de gente, você tem que continuar com Jesus. Pastor, mas olha o que fizeram comigo. O que Jesus disse? Quando te fizerem algum mal, perdoe 70 vezes 7 por dia. Irmão, para alguém pecar contra você 490 vezes em um dia, olha, irmão, a pessoa tem que estar bem perturbada. Irmão, é triste isso. É triste porque às vezes a gente olha para o Evangelho e a gente vê que a gente precisa crescer muito, porque estamos afastados de Cristo. Quem encontra Jesus de verdade, não volta atrás. E agora, primeiro passo que o Mateus tomou, depois de entender o que ele tem que fazer, versículo 10. E aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Para aqui, olha para o pastor. Irmãos, quem que era o ciclo de amizade do Mateus? Quem que eram os ciclos de amizade dele? Eram os publicanos e os pecadores. Quem que ele chama para ir na casa dele? Os publicanos e os pecadores. Entenda, ele não voltou novamente para a alfândega. Ele voltou para a alfândega cobrar impostos? Não, ele fala: vocês vão vir na minha casa agora, eu vou apresentar para vocês. E nessa ocasião vai ter um homem também chamado Jesus Cristo aqui. Na ocasião dessa festa, aqueles pecadores viriam estar sentados à mesa com o Salvador. E aí, eu acho tão importante comentar isso com você, porque isso marcou no meu coração, porque ele não voltou na alfândega, ele não chamou, ele não reuniu o pessoal ali na alfândega, ele reuniu na casa dele. Irmãos, ele entendeu: eu preciso divulgar o que esse homem aqui tem para falar. E eu digo esse homem porque para ele era Jesus ali em carne e osso. Para nós, hoje nós sabemos que Jesus está onde? Onde está Jesus? Na palavra, a palavra de Deus. Ele disse: antes falava pelos profetas, hoje falo pela palavra.
A pessoa que sai da palavra, pastor, mas eu acho que não é assim. Não, não é o que eu acho, não interessa o que eu acho. O que eu acho não interessa, o que diz a Bíblia é o que importa. Nós muitas vezes, mas eu acho que não podia ser diferente. Podia, mas nós temos que entender a palavra. Gente, nós vamos ter até mais paz para viver. Quem acha melhor viver assim? Puxa, viver igual Jesus viveu, você vai viver mais tranquilo. Você não fica tão preocupado mais com a sua vida. Você começa a entender que a razão da sua existência é falar de Jesus com a sua vida, com o seu falar, com a sua convivência. É servir Jesus. Aí, se você olhar nesse sentido, você vai lá no versículo de número 11 comigo agora. Aí diz assim, e os fariseus vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médicos os sãos, mas sim... Gente, tem pessoas que na sua existência ela está doente. Ela não está doente, não tem nenhuma doença, no corpo, vamos dizer assim, mas ela está doente no espírito. A pessoa que rouba alguém, ela está doente do espírito ou está doente da carne? Ela está doente do espírito, irmão. Ela está por dentro, ela tem uma prática de vida errada e ela está pendendo daquilo. Ela tem uma prática de vida errada. Por isso que Jesus fala assim: eu vim para quem está doente. Mas espera aí, pastor, Mateus estava doente? Sim, ele estava doente, meu irmão, de uma doença espiritual. Ele estava amarrado, entrelaçado nas coisas do mundo. Assim estava, todos esses que o Mateus chama para a casa dele, eles também estavam doentes. Só que os fariseus eram os religiosos. Diga comigo assim: Deus, bem forte, Deus me livre da religiosidade. Que Deus te livre, que Deus me livre da religiosidade. Porque uma pessoa religiosa, ela guarda tudo, menos pratica. Ela escuta menos, mas olha a pregação do pastor, olha, glória a Deus por essa pregação, hein, pastor? Mas não faz nada daquilo que se ouviu. É só um religioso. Tem prática de estar na igreja, até colabora financeiramente, como os fariseus faziam, trazia os dízimos, do cominho, do endro, Jesus também falou sobre isso. E agora, Jesus fala assim: olha, eu vim por causa dos doentes. Eu só vim por causa deles. Tem pessoas que estão doentes na sua existência. Pessoa que nasceu, cresceu e vive num pecado, porque ela não conheceu nada diferente do que é errado. Tem pessoas que aprendeu dentro de casa, irmão, a xingar os outros, aprendeu dentro de casa a maltratar os outros. Tem gente que aprendeu dentro de casa a ser egoísta. Aprendeu ou não aprendeu muitas pessoas? Sim. Esses dias em casa, estava com o Isaac tem 2, eu canso de falar, gente? Não canso de falar desses meus filhos que eu amo, Estava em casa, aí ele estava com um potinho com amendoim. E ele comendo o amendoim dele, e ele já faz assim, não olha para o meu pote de amendoim. E eu falei assim: você vai dar um para a maninha. Ele: não, é meu. Já nasce embutido, Já nasce a Bíblia fala, no livro de Jó, a criança de bem poucos dias já é inquieta, já quer, achar que é dono de tudo. E eu tive que parar, ele chorou, tomei o potinho, tomei não, falei: filho, vamos vir aqui, Aí eu coloquei o potinho ali, falei assim: agora vamos dar um para a maninha. Aí deu um custo, até uma hora que ele pegou o amendoinzinho ali e deu um para a maninha. Ele pegou, diga graças a Deus. Pega esse amendoim e dá para o seu irmão agora. Vai adiantar alguma coisa? Você vai para a igreja comigo agora. Se você não for para a igreja, eu vou separar de você. Ele vai vir com você? Não vai. O encontro tem que ser pessoal. Você e Jesus. Jesus e você. Não podemos ser religiosos. A gente quer obrigar as pessoas a fazerem uma coisa que nós não fazemos. Mas você não vai para a igreja, por isso que você está assim. Mas que adianta, você vai para a igreja e não muda. É difícil falar desse jeito, porque eu quero ver povo na igreja. Eu quero ver as pessoas se convertendo. Mas não é só vir para a igreja. Tem que ter mudança. Na minha maneira de viver. Na nossa maneira de viver. Eu termino a mensagem em 1 Samuel capítulo 15. Quem entendeu a mensagem, diga amém. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar,
E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, tem pessoas que ela é tão religiosa que ao invés de ela permanecer na palavra, ao invés de ela permanecer naquilo que Jesus falou, ela é tão, sabe, a pessoa está tão presa às coisas deste mundo, que preste atenção nessa parte, que ela prefere, ela acha que vir para a igreja é um sacrifício, ela acha que vou dar uma boa oferta para ver se muda alguma coisa lá em casa, ela não ouve a palavra. Sabe o que é ouvir a palavra? Você entender e colocar onde? Porque quando a palavra, a ministração vem de Deus, você sente aonde? Lá no coração, lá na tua alma você sente, isso é o que eu precisava ouvir, é o que eu tenho que fazer. Eu não vou contar a história, mas o Saul recebeu uma palavra, assim como eu e você estamos recebendo uma palavra hoje. Recebeu a palavra, mas ele fez pela metade. Tem cristão que está sendo cristão, é cristão dentro da igreja, mas em casa não é cristão. Irmão, pode passar alguém com, sabe, o pé cheio de barro, pisar no seu tênis branco, e você falar, irmão, não tem problema não, lá em casa eu limpo. Aí chega em casa, teu marido faz a mesma coisa, às vezes foi até sem querer, ou até proposital, mas é o infeliz mesmo, vai limpar essa porcaria aqui. Meu Deus, é assim que acontece, é crente dentro da igreja, é metade crente, mas a outra metade da tua casa não é crente ainda, não é de Jesus ainda. Deu para entender? Trata todas as pessoas com tanto amor, com tanto respeito, mas chega em casa, vira, né? Como dizia minha mãe, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tem gente que está assim, sepulcro caiado, tá, né? Por fora tudo bonitinho de mármore, né? Mas por dentro, irmão, está tudo destruído, irmão. Tem que ser cristão por inteiro. Jesus chamou, faz o quê? Jesus chamou, faz o quê, irmãos? Segue, não pensa duas vezes. É o encontro que Jesus te chamou, é nesse encontro que você tem que seguir. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, bem bonito. Amigos de casa, Deus abençoe vocês em nome de Jesus.